No episódio de hoje você vai conhecer um dos temas que nós mais recebemos dúvidas em geral, rede social, por e-mail, enfim, através dos nossos alunos, que é sobre trabalhar e saber separar a vida pessoal da profissional de um casal que trabalha juntos. Então se liga que nosso episódio... Será que dá? Quê? Vamos saber, né? Vamos saber, né? Roda a vinheta, diretor. Fala, dominadores! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Casal Empreendedor. Muito bom! Toca essa sineta! Gente, eu tô muito feliz, a Rose também. A gente começou esse projeto despretensiosamente, né? Essa é a palavra. E a gente tem recebido vários feedbacks positivos, né? Enfim, pelas redes sociais. A gente tá muito empolgado em poder compartilhar com vocês as nossas vivências, né, amor? Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nesse episódio, sobre saber separar a vida pessoal da vida profissional. Só que antes, eu quero te trazer uma dica, né? Aqui vai aparecer o nosso número do WhatsApp. Então você pode mandar um vídeo, né? Se apresenta, fala de onde você é, qual é o modelo de negócio que você tem e manda direto na lata a sua pergunta. Objetivo. É objetivo, tem que ser prático, né? A gente liberou primeiro para os nossos alunos dominadores aí mandarem perguntas, né? E você pode fazer isso também. Pode mandar sua dúvida nesse número de WhatsApp que tá aqui. Manda um oi para nossa galera lá, nossa equipe, que a gente vai te receber e vai... Quem sabe, o seu tema pode estar aqui, Sim, né? Em um podcast. Tem que mandar aquele tema bem legal. Exatamente, faz uma pergunta bacana. E hoje a gente vai para a dúvida da Cláudia, dominadora lá de Belo Horizonte. Olá, boa noite. Eu sou a Cláudia da Pizzaria do Índio, em Belo Horizonte. Faço parte da equipe de dominadores da Escola Domínio e Restaurante. E quero fazer uma pergunta para você, Matheus e Lúcia. Qual o maior desafio de separar o profissional da vida pessoal? Obrigada, beijos. Tema difícil, hein? Pergunta complicada, né? E a gente recebeu muitas perguntas igual essa da Cláudia. Então eu quero agradecer a Cláudia, querida, mandar um super abraço aí pra toda a família da Pizzaria do Índio lá de Belo Horizonte, né, amor? Vamos fazer essa visita ainda, né? Vamos, espere que vamos chegar aí em breve. Essa onda desse Covid passar pra gente ir pra lá. Gente, assim, é claro que é um tema muito complexo, né? Difícil de se falar. Eu queria até, antes de eu começar a responder, responde você. O que você acha? Dá pra separar a vida pessoal da vida profissional? Então, antes de responder, é uma pergunta difícil realmente, mas antes de responder, eu vou dizer assim, o que a gente vai falar aqui não é de estudo, não é certo ou errado, é o que acontece com a gente, o que Isso funciona aí. Com a gente. E não foi 100% sempre tudo certo, né? Teve uns perrengues aí. Vários. A gente se ajustando à nossa vida de casal, a gente se entendendo, porque o casal, cada um é uma pessoa, né? Então, a gente foi se ajustando, entendendo o que funcionou pra gente melhor. Não vou falar que foi fácil, foi difícil, porque, como a gente já falou nos episódios anteriores aí, você namorar, você ser noivo, você estar casado somente com a pessoa e cada um em um trabalho, é uma coisa. Agora, vocês, além de dividir uma vida pessoal juntas, ainda trabalhar juntos, aí são duas coisas que entra ali e dá uma diferença. E a gente sentiu essa diferença. Sentimos. Logo nos primeiros dias, né? A gente teve uma briga, assim, né? Eu não vou dizer que foi uma briga, uma discussão, né? A gente teve uma discussão... Que até então não tinha acontecido antes da gente trabalhar junto. Isso que eu ia falar, a gente nunca tinha discutido antes. E quando a gente discutiu, o trabalho entrou no meio da discussão. Exatamente. Né? Entrou no meio. E aí, o que a gente começou a perceber? Que a primeira coisa, não deixar esse copo aqui, ó, encher até transbordar. Né? Esse é o primeiro ponto. Como assim, Matheus? Sinceridade. Precisa ser sincero, ser sincera, acho que esse é um ponto, né? E dizer o que está te incomodando. Ah, eu não gosto que você fale de trabalho na hora que a gente está almoçando. Todo dia que a gente almoça, você está falando sobre trabalho. A gente poderia estar conversando sobre várias outras coisas, você traz trabalho na mesa. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, quando aconteceu com a gente, foi mais ou menos assim. Era tanto falar tanto de trabalho, que parecia que a nossa vida estava ficando de lado. Né? Nossa vida tá ficando de lado. Os sonhos, os planos pessoais, a gente não se falava mais nisso. Exatamente. Então, primeira dica que eu vou dar, o que a gente fez e que funcionou pra gente. A gente criou, né, um sistema nosso, onde não era proibido falar, né? Ah, é proibido falar de trabalho? Não, é permitido. Mas a gente criou um dia da semana, que é o dia que a gente sentaria para alinhar as coisas do que ia rodar na empresa.
no meio do processo aparecesse uma dúvida ou outra, enfim, um questionamento ou outro, a gente debateria ali, conversaria um pouco sobre, mas tinha um dia. Tanto é que às vezes eu falava com ela assim, vamos conversar sobre isso, ela falava assim, não, deixa pra conversar na reunião de segunda-feira. Mas assim, para até chegar nesse ponto aí, foi muita... Era 100% trabalho pessoal, tudo... Junto, tudo embolado. Tudo misturado. E aí a gente fez essa primeira coisa, foi isso. A gente criou um dia da semana, que é o dia do arredondamento. Olha só, reunião entre sócios falando da empresa. É isso aqui, a reunião para conversar sobre alinhamento do dia a dia, do que vai fazer essa semana. Então coloca aí, tem que ter um dia para você alinhar as coisas. Esse foi o primeiro ponto que a gente percebeu. A gente ficou muito imerso nisso, né? E essa reunião é muito importante até falar. Agora falar do outro lado, inverso. É uma reunião realmente de trabalho, de sócios que sejam, né, que trabalham juntos. E aí, né, não tem aquele mimimi, tipo, é meu marido, é minha esposa. Ali é uma reunião 100% de trabalho. Então, vamos falar de trabalho, tem que alinhar. Às vezes, né, nossa, tua função, você não exerceu a tua função como deveria e não saiu daquele jeito, então não fique levando tudo pro lado pessoal também, né? Porque é meu marido, é porque tá falando assim comigo. Então, lógico, tem que ponderar, a gente sabe que a intimidade traz isso, né? Às vezes, por a gente ser íntimo, ele fala de um jeito comigo ou eu falo de um jeito com ele, que a gente não falaria se fosse um colaborador da equipe. Então, tem que ter esse cuidado, e uma coisa que sempre aconteceu entre a gente foi... Já aconteceu algumas vezes que ele falou mais grosso comigo ou eu com ele, às vezes até na frente de uma outra pessoa, ou aconteceu alguma situação. Na hora, normalmente, Rose, o que eu faço? Eu não falo na hora, principalmente se for na frente de alguém que isso aconteceu, mas no momento oportuno, na hora que tiver só eu e ele, eu falo, olha, naquele momento X, você falou comigo assim, na frente de fulano, eu não gostei do seu tom de voz. Eu sempre lembro isso. Se fosse uma outra pessoa, um outro colaborador, você não estaria falando naquele tom de voz e daquele jeito. Então, a intimidade traz isso, então tem que ter esse cuidado para os dois lados, para não passar, para não ser exagerado e também para não levar tudo para o pessoal, sabe? Então, trabalho é trabalho e o pessoal... Apesar de a gente nunca ter conseguido separar 100%, a gente tem esse entendimento hoje. A gente conversa assim, hoje no dia a dia a gente conversa, e no restaurante também, sobre ideias, né? Sobre algumas coisas que a gente precisa fazer, ajustar e tudo mais. Mas aquela parte de sentar, falar dos números, falar das contas, né? Falar dos boletos, a gente colocou um dia da semana. Assim como eu recomendo que você tenha um dia da semana que você saia, nem que seja para tomar um café com sua esposa, tá? E tem que ter um dia da sua semana que vocês vão sair do ambiente normal, é para almoçar, é para tomar um café, é para jantar. Matheus, tá tudo muito sobrecarregado em cima de mim e dela. Eu não consigo fazer isso ainda, beleza, tá? Mas tem que ter esse horário, tem que ter esse tempo. Porque se você não tiver o tempo para falar sobre vocês como casal, né, curtir, trocar uma ideia, namorar, falar um pouquinho, ter uma troca de carinho, se vocês perderem isso durante muito tempo, a relação como casal vai desgastar. É verdade. Né? Ela vai se perder, ela vai... De uma forma ou de outra, vocês vão começar a se afastar, né? Então, assim, é difícil? Rose colocou o primeiro ponto. O primeiro ponto tem que ser sincero, sincera, né? A intimidade, muitas vezes, faz a gente, talvez, até desrespeitar o outro de alguma forma. Então, precisa ter esse alinhamento, essa conversa, né? Isso é importantíssimo. Tentar resolver as coisas do trabalho. Isso até é uma dica, né? A gente sempre resolve as coisas no trabalho, para não levar para casa e chegar em casa e virar tema de debate em casa. Né? Isso é uma coisa legal. Como assim, tá indo embora para casa? Antes de ir, eu queria conversar com você. A gente precisa conversar alguma coisa. E tem um lugar particular para conversar. Como você falou, espera todo mundo sair e para conversar. Pode ser dentro do carro, não importa. Pode ser dentro do carro. Já aconteceu muitas vezes isso já dentro do carro, pra gente alinhar algumas coisas. Mas a gente não leva para casa, tá? A gente leva para casa. E eu tô falando isso para vocês, por quê? Porque se você começar a fazer isso começa a contaminar o seu dia a dia. E aquele negócio que era maravilhoso, que era uma relação de casal, né? Que vocês começaram a construir junto, começa a se perder. E eu vou voltar a falar o que eu já falei. O casal vem em primeiro lugar. O seu relacionamento com a sua esposa vem em primeiro lugar. Então, o respeito tem que ser eterno, né? Exatamente. Isso é sempre. Se você sentiu que você está sendo desrespeitado ou desrespeitada, você precisa arrumar um tempo, sentar e falar. Essas reuniões de semanais é para alinhar a estratégia, alinhar se a empresa está indo bem, está indo mal. Como a Rosa falou. Eu respondo com uma palavra final aqui na empresa. Né? Hoje, talvez daqui a pouco eu não sou essa pessoa, talvez daqui a pouco eu tenho só um papel aqui dentro da empresa, como ela também tem um papel dela. E a gente até anotou aqui uma coisa aqui que eu anotei para falar com vocês, que a gente pensou muito do que queria colocar, a gente tentou dar uma resumida aqui, né? A gente colocou divisão de funções.
onde é que rola geralmente muita confusão, briga, e às vezes o casal não se entende? É que tá todo mundo fazendo tudo. Né? Isso foi uma coisa que a gente brigou muito no início, assim, discutiu no início, porque a gente não se entendia, né? Principalmente no restaurante, né? Que foi até uma pessoa que acompanha o 701 comentou, né? Vocês começaram uma vida nova, uma função nova, trabalhando juntos, 2 juntos. E foi tudo novo, realmente. No começo, a gente fazia tudo, né? Os 2 juntos, e até, assim, a relação com o colaborador, às vezes, alguém vinha falar com o Matheus dava alguma orientação. Outra pessoa, ou a mesma pessoa ia vir falar comigo, eu dava outra orientação, ficava aquele negócio, não sabia quem que ouvia. E aquele ditado, né, do cachorro que tem muitos donos, né? Morre de fome. Exatamente. Então, e o primeiro ponto, e ainda bem que foi rápido, que a gente percebeu isso, a gente dividiu as funções, baseado naquilo que cada um mais gostava. O Matheus sempre ficou mais no comercial, no atendimento ali com o pessoal, porque é algo que ele domina mais e que ele gosta mais. Eu fui para a parte do RH, dos números, administração, que era o que eu curtia mais fazer. Então, esse foi um passo muito importante para a vida pessoal e profissional conseguirem caminhar juntas ali. E outra, né? A gente colabora e fala assim, Matheus, eu quero trocar minha folga. Fale com Rose. Muito importante isso. Com Rose. Eu não respondo por isso. Por quê? Porque se eu querer mexer em alguma coisa, eu estou passando por a hierarquia dela, né? E é a responsabilidade dela, não é minha. Então eu já falava direto, em reunião. A Rose que toma conta disso, se quiser conversar, vai falar com ela, que ela vai resolver. E a mesma coisa era comigo. Era para fazer treinamento, era para resolver alguma coisa de estratégia de vendas e tudo mais, era comigo. Então, dividir funções, a gente chama isso de organograma, né? Na nossa mentoria, a gente tem uma aula lá só falando sobre isso, sobre a divisão de organograma, onde fica cada pessoa, o que cada um faz. Isso, gente, é muito importante. Muito importante. Né? Definir a função, o cargo e a função com suas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade? É essa. Qual é a dela? É essa, né? E agora você levantou algo muito importante que eu lembrei do meu passado, do meu antigo emprego. Se você ainda não ouviu o podcast número 2. Podcast número 1, eu conto resumidamente a minha história. E você me lembrou de algo muito importante, que lá quando eu contei minha história, que eu, novinha, fui promovida a gerente, o que acontecia muito? Tinha pessoas mais velhas e mais tempo de empresa que elas iam direto ao dono fazer uma pergunta, pedir alguma coisa, resolve isso para mim. O meu chefe, muito certo, e eu levei isso para a vida e a gente aplicou nos nossos negócios, chegava direto para ele, você conversou com a Rose sobre isso? Não, eu vim direto contigo. Então tá, então você vai falar com ela, é ela que resolve. Então é importante esse direcionamento é ela que vai resolver para você. Isso. Então se você tem um gerente também no seu restaurante, no seu negócio, se ele tem essa função, você sempre empodera ele nessa função. Não tipo, se o colaborador chegar até você, não resolve, porque senão você vai estar pulando a etapa da hierarquia dentro do seu negócio. Com certeza. E o dono de restaurante, eu tô falando isso porque eu vejo isso com nossos clientes hoje, com os nossos alunos, é muito normal. Não, o restaurante não funciona se eu não estiver aqui dentro. Não, as coisas não funcionam se eu não estiver aqui dentro. Não vai dar certo se quando eu saio daqui, nada daqui funciona. O que você acaba fazendo? Sobrecarga de trabalho. Você vai colocando tudo em cima de você, tarefa. Matheus, mas espera aí, hoje eu estou começando, eu sou pequeno. Tudo bem, você é pequeno. Por que eu falei aqui sobre a parte de cargo de função e o Rose falou sobre hierarquia? Gente, tem que ter pessoas que assumam responsabilidades. E você precisa saber acompanhar aquele processo. Né? Como é acompanhar o processo, Matheus? É treinar a pessoa, é criar um procedimento onde você diz, tem que ser feito desse jeito, é você criar um checklist. Nossos alunos de mentoria sabem, a gente bate muito nisso, a gente libera vários checklists para os nossos alunos, passo a passo, avaliação de função. Por quê? Porque com isso a pessoa não tem que tirar da cabeça dela o que ela tem que fazer. Sim. Já está ali dizendo o passo a passo que ela vai fazer. Então, separar a vida pessoal da vida profissional, né? De um empreendedor, eu acho que é algo praticamente impossível. A gente não conseguiu, tá? Tem gente que diz que consegue e tudo mais. O que a gente faz a gente criou hábitos. Então a gente não fica falando de trabalho o tempo todo, a gente tem rotinas onde a gente sai para jantar, sai para tomar um café, onde a gente fala sobre a vida, sobre sobre algumas ideias que a gente quer buscar pra gente, sobre os nossos sonhos pessoais, né? A gente tem esse momento. Pode ser um cinema, pode ser um barzinho, tomar uma cerveja, pode ser, gente, pode ser assistir uma série na Netflix, não importa o que seja, mas você tem que ter aquele seu momento. Eu vou falar mais, uma vez já escutei isso de um grande empreendedor,
eu vou repetir aqui, né? Eu vou honrar aqui a fonte, isso eu escutei do Flávio Augusto. Uma vez ele falou assim, tem algumas pontes que você tem que queimar. Deixar queimar. O que é deixar queimar? Cara, passar para o outro lado. Por exemplo, Matheus, mas se eu me ausentar a tal horário lá do restaurante, cara, vai dar algum BO, tá? Pode dar um BO. Mas você tem que também cuidar da sua vida pessoal. E vamos deixar para ver que quando der o BO, como é que eles vão resolver? O que eles fizeram para resolver? Como é que eles desenrolaram? Faltou isso, como é que foi que eles conseguiram resolver? Porque se você também não delegar e não deixar as pessoas tentarem tomar uma frente para resolver algumas coisas, você vai ficar a vida toda presa na operação, né? Exatamente. E o que faz você ter um pouco mais essa liberdade, na verdade, é tudo voltado para uma coisa só. São processos. Isso aí. Você precisa criar processos, checklists, como o Matheus falou. Se você tiver ali o processo, o checklist para o seu colaborador, para o seu gerente seguir, você vai conseguir, sim, se ausentar 1 hora para tomar um café com o seu companheiro, sua companheira. Então, você vai conseguir se ausentar e não vai fazer aquela falta. Tanto é que agora até me recordei, logo quando a gente abriu ali o restaurante nos primeiros anos, eu me envolvi com um grupo de corrida, né? E eu estava adorando aquilo, só que não conseguia de manhã porque tinha as compras, tinha o administrativo. De noite também não dava porque o negócio já estava aberto e tinha que estar lá dentro. Normalmente, às vezes, eu ficava no caixa. Qual foi o horário que eu me adaptei para fazer? 3h30, 4 horas da tarde. Um calor da Bahia, mas estava lá. Era uma coisa que eu precisava fazer para mim. Uhum. O Matheus, às vezes, ia comigo, às vezes Natação não. a gente fez antes de abrir, antes de abrir o restaurante. Fazia nesse horário, entre 3, 4 horas ou 4 e 5 horas, que era um horário mais tranquilo. O pessoal estava no checklist ali de abertura da casa, a gente chegava, mas quando chegava sempre estava alguma coisa errada, né? Luminoso desligado. Mas era pouca coisa, assim. Então, tenta adaptar dentro da sua rotina para que vocês realmente possam ter um momento. Eu queria até aproveitar e te perguntar, né? Você como mulher, né? E agora vamos pegar um lado feminino da história aqui. Muitas mulheres sofrem porque a mulher não é que nem um homem, né? A mulher tem que se cuidar, tem a parte da vaidade, tem a parte de cuidar mais do corpo, né? Enfim, tem a beleza da mulher e tudo mais. E o fato de você, às vezes, estar muito preso dentro do operacional, você acaba perdendo um pouco isso, né? Enfim, você está tão mergulhado ali dentro do trabalho e você viveu muito tempo, algumas passagens como essa, né? O que você poderia dar de dica aqui para as mulheres empreendedoras, né? Como você hoje, enfim, talvez se planeja, tenta mudar essa parte de não esquecer do lado pessoal, Rose, né? O lado da Rose como mulher, Rose como esposa. O que você poderia dar de dica? Porque às vezes a gente está tão querendo ajudar, tanto querendo fazer, né, o negócio dar certo, que a gente esquece até da gente mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que talvez você que está aí do outro lado gostaria de saber. E eu queria saber aqui, a gente poder trazer isso para as pessoas. Foi muito difícil essa transição. Primeiro que quando eu estava em Curitiba, antes de ir lá para a Bahia, eu tinha essa minha rotina de cuidados. Eu ia no salão toda semana, pelo menos fazia a mão e o pé ali, enfim. Trabalhava com moda, trabalhava com mulher na frente de uma loja. Então, eu sempre procurava estar bem arrumada, né? Lógico, não produzida. Pelo menos ali um cuidado básico, batom, um rímel, a unha feita. Eu tinha esse cuidado. E eu criava a minha rotina, eu tinha ali nos meus dias. Só que com a ida para a Bahia e o restaurante, assim, eu sei que foi uma fase, né? A gente sabe quando tá montando um negócio ali, enfim, é loucura mesmo, 100%. Então, eu entendia que tinha essa fase, ok, mas aí chegou um momento que passou um pouco da fase e continuou não tendo tempo. Aí foi muito ruim a ponto de, até tive uns picos, né, de, meu Deus, eu quero minha vida de volta, né? Então, foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Né? Às vezes, eu queria ter um cuidado, eu queria ter minha vida de volta, era exatamente essas palavras que eu falava, né? Só que aí, se eu ficasse só olhando para o problema, o que ia acontecer? Não ia resolver. Então, a minha vida não era mais aquela. Eu tinha que olhar para a minha vida naquele momento. Isso. E naquele momento, o que eu posso fazer hoje para poder me adaptar? Olha, gente, tinha dia que eu ia fazer só a mão. Não dava tempo de fazer mão e pé, não. Hoje era só a mão, amanhã era só o pé. Tentava buscar coisas ali ao redor. Porque, assim, o Matheus falou algo muito importante. Às vezes, o fato de estar trabalhando junto também, você, às vezes, esquece um pouquinho daquela coisa do casal, fala, a gente está junto o tempo todo. Aí, quando você está separado, você fala, não, hoje eu vou lá, né, no salão, vou me arrumar, a gente vai sair e tal. Então, a gente esquece realmente um pouquinho disso. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, gostava de me cuidar. Então, até esse cuidado eu tinha. Às vezes, no dia a dia, ali, fazer compra, eu estava com a roupa normal, uma calça jeans, um tênis, às vezes, para facilitar. Mas, às vezes, de noite, quando a gente ia para o restaurante, eu sempre procurava me arrumar,
arrumar, né, dentro, né, da roupa que seria adequada para o momento, é óbvio, mas sempre procurava estar mínimo arrumada, porque eu sabia que o Matheus também estaria me olhando como mulher, né? Não só como, né, parceira de trabalho ali, mas como mulher. E imagina se eu estivesse lá toda desleixada, eu acho que ele ia começando a perder aquele encanto, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. É difícil, gente. Você que tá vendo esse vídeo aqui, eu vou dizer, ó, é difícil, não é fácil. As pessoas que vendem fórmula mágica para resolver isso aí, não tem como, a real é essa. Mas uma coisa é muito importante, né? A palavra delegar, né? Vou até colocar no vídeo aí grande, delegar, ela é muito importante. No início, a gente não delega porque a gente está apertado. A gente está apertado, a gente faz tudo. A gente faz tudo porque a gente não tem grana para contratar. Na maioria das vezes é essa, a gente está apertado. Aí, às vezes, mesmo quando a grana começa a sobrar um pouco mais, a gente também não delega. Porque a gente se apega aqui. Não, esse aqui é meu, né? Tipo, só eu faço, só eu quero. A gente até ia falar sobre isso. Só eu faço, só eu tô ali. E aí, o que você tem que começar a pensar? Como eu posso desapegar? E eu vou para terminar esse episódio de hoje, já puxando o gancho pro próximo. O próximo a gente vai falar muito sobre uma coisa que eu já estava a fim de falar há um tempo. A gente recebeu uma dúvida de uma dominadora também, que é sobre como conseguir ter vida social sendo dono de restaurante. Né? Porque é uma loucura, um monte de coisa para você fazer, e aí você não consegue, enfim, conseguir conciliar tudo isso. A gente vai falar mais um pouco sobre isso no próximo episódio. Mas para fechar eu quero deixar isso aqui uma coisa clara. Anota essa frase. Você hoje está trabalhando no seu superpoder? Naquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, te dá tesão em fazer, você faria isso todo dia feliz? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que você fez hoje poderia ser feito por uma outra pessoa? Se a resposta for sim, você tem que começar a desapegar disso, né? Começar a trazer essas atividades para pessoas que estão próximas a você. Quando ela falou dela conseguir tempo, ela só conseguiu tempo trazendo pessoas para ajudar ela. Você vai fazer isso, preciso que você pegue isso. Porque senão ela ia estar fazendo aquilo o tempo todo e não ia sobrar tempo, era nunca mesmo, né? Porque você sabe que a rotina é muito grande de quem tem uma empresa. Não importa se você tem um restaurante, uma pizzaria, se você tem uma escola de treinamento, se você tem uma farmácia, não importa. Você sempre vai ter trabalho para fazer. O trabalho, ele é infinito. A gente fala, gente, o trabalho é infinito. Então eu tenho que saber lidar com isso. Não saber lidar com isso é problemático. Então tem que sim saber delegar, tem que sim buscar fazer isso. E separar a vida pessoal da vida profissional, eu acho que é algo impossível. Ah, não, os meus problemas eu deixo do lado de fora da empresa. Isso é mentira, balela, não existe isso. A pessoa vem aqui para dentro, a gente sente que ela está às vezes um pouco cabisbaixa, um pouco triste. Você tem que tentar dar uma levantada, tentar dar uma repaginada, fazer algo diferente, mas não existe separar. Você sabe que é engraçado isso, né? Eu tive um emprego na vida, mas sempre eu ouvi isso quando eu entrei e todo mundo que entrava, a gente tinha que falar isso. Os problemas pessoais ficam em casa, você deixa em casa. E aqui, não tem, gente, não existe isso. Não existe. Não existe, não tem como. A sua vida é sua vida, você só tem uma vida, né? É aquilo ali. Então você tem que saber lidar. Então, como dica de hoje, né? Enfim, que a gente viveu durante alguns tempos, algumas dores muito fortes no início, principalmente. Crie uma rotina, né, para vocês saírem, crie uma data para vocês alinharem as estratégias da empresa, seja sincero ou sincera com o seu parceiro sobre o que está te incomodando, nunca perca o respeito, né, isso é algo muito importante, porque à medida que o casal vai se desgastando é quando o respeito vai sendo colocado de lado e sendo jogado fora, né? E para fechar, eu quero te convidar, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre vida social, né? E também sobre alguns outros pontos, não só esse. Eu acho que é uma dúvida essa. A gente vai contar algumas histórias bem legais para você também. E agora que você listou os pontos aí, para que tudo isso aconteça, né, que você falou, eu acho que é importante, que norteia um pouco isso. Como é que a gente conseguiu fazer? A gente teve organização e planejamento, né, para que a gente realmente fizesse todos esses pontos que o Matheus acabou de citar acontecer. Então, é algo que, para mim, no todo, na nossa trajetória, foi importante. A gente se organizou e planejou como que a gente faria as coisas acontecer para que ficasse mais suaves, para que ficasse mais leve, trabalhando junto. O que a gente, né? A reunião semanal que aconteceu foi por conta de um planejamento. Isso. A gente se planejou, porque tinha algo errado no processo. Então, eu acho que é isso. Show de bola. Então é isso. Se você não mandou ainda o seu vídeo com a sua dúvida, pega esse número do WhatsApp aí, manda a sua dúvida. Se você puder também
aperta o joinha, né? Começa a seguir a gente no Spotify, sempre vai ter também episódios lá Exato. no Spotify, né? Pra Se você você estar preferir ouvindo ouvir. ali, exato, na academia, na rua, enfim, no carro, onde você estiver. E compartilha esse conteúdo com mais pessoas, leva esse conteúdo para mais pessoas. A gente só tá começando, a gente Se tá... você conhece um casal que trabalha junto, além de Isso. você, compartilha, porque às vezes uma coisa que foi falada aqui, ou que a gente compartilhou da nossa vida, pode ajudar uma pessoa que esteja passando pela mesma situação neste momento. Exatamente. Então é isso, a gente se vê em mais um episódio do nosso podcast Casal. Empreendedor, até a próxima! Muito bom! Muito bom.